Olá, eu sou Simone Sabino e estou aqui para a gente continuar o nosso bate-papo no meu canal Ser Mais Humano. O tema, digamos assim, do bloco é afetividade e dentro do bloco afetividade eu tenho falado de alguns afetos. Terminei o vídeo anterior introduzindo a raiva e hoje eu vou falar mais um pouco sobre a raiva. Eu dizia que a raiva é um sentimento quente, é um sentimento que esquenta o músculo. Ele vem para a nossa musculatura na hora que a gente sente. A gente sente, tanto é que as pessoas falam, estou queimando de raiva, né? Ele é um afeto que é de expansão. O medo é um afeto de contração, de fragilidade. A raiva não, a raiva é um sentimento de expansão, de ir para fora. E a sociedade, ela tem uma relação muito ressabiada de uma não receptividade, ou uma receptividade muito sensível às manifestações de raiva. E isso aparece, esses padrões sociais de não aceitação da raiva, já começa com a criança bem pequena, porque a raiva é bem tolerada na criança pequenininha. A criança pequenininha, ela se joga no chão, ela faz a birra dela, põe a raiva para fora, e quando ela é bem pequenininha a gente às vezes até acha graça. Conforme a criança vai crescendo, se ela está lá com 4, 5 anos e ela dá uma crise dessa dentro de uma loja, num comércio, em geral isso constrange quem está com ela, constrange a mãe. E a mãe se sente quase que no compromisso de fato arrancar aquela criança dali para não passar vergonha. Então assim a raiva já começa a ser submetida aos critérios da não aceitação vinda por parte do grupo social. Normalmente as pessoas olham de rabo de olho, do tipo, essa mãe não está educando. É uma coisa muito delicada e exige uma certa particularidade, né, para que a gente possa compreender a forma de fazer e também a gente entender que a manifestação da raiva infantil possa ser feita na plenitude, na intensidade, da forma que a criança quiser e passar batido porque desse jeito a gente está aceitando a raiva infantil. Não é bem assim. A gente precisa aceitar que a criança tem o direito de ter raiva. Ela tem o direito de entrar nesse afeto porque ele faz parte de um movimento que ocorreu com ela, frente a uma frustração, frente a uma dor, frente ao não, frente a alguma coisa que impediu dela obter um movimento prazeroso ou dela obter algo que ela está realmente querendo e desejando. E aí ali é que a gente ela tem esse direito, porque na hora que ela é frustrada, aquele movimento todo que ela estava indo para cima de alguma coisa que ela quer, aquilo volta-se contra ela no movimento, mesmo assim, bum, centrípeto. E nesse movimento, a necessidade orgânica da criança é de chorar como forma de aliviar aquela tensão e ao mesmo tempo, às vezes, de ir muscularmente com aquela carga, né, conforme eu já expliquei, usando o corpo. Até porque quando eu estou falando aqui, eu vejo que eu também estou usando o meu corpo o tempo todo, porque é meio que assim. E aí a gente precisa aos poucos ir ajudando essa criança na medida em que ela cresce a lidar com esse sentimento sem que ela faça desse sentimento um processo destrutivo. Então, por exemplo, se ela pega um brinquedo e quebra, né, às vezes é um brinquedo que ela gosta, a gente precisa conversar com ela, mostrar para ela que ela pode ter raiva, mas que na hora da raiva ela não deve quebrar um brinquedinho que ela gosta, porque olha ali, tudo quebrado. Se a gente conversa nesse termo e mostra para ela que essa forma de expressão não é adequada, que ela está saindo no prejuízo, que aquilo ali não foi bom para ela própria, mas se tudo isso é feito através de uma conversa, explicando para a criança, mostrando para ela a relação de causa e efeito, mostrando para ela as consequências daquele jeito que ela teve de expressar raiva, a criança aos poucos vai aprendendo como fazer de uma forma diferente dessa. Isso é uma questão até cerebral, porque os sentimentos vêm de uma área do cérebro meio reptiliano, meio límbico, meio primitivo, e na verdade a gente vai dando à criança recursos mais corticais, né, recursos que têm mais a ver com a explicação mais racional da coisa, e a criança então aos poucos vai compreendendo
como que aquele sentimento, como que aquele afeto afeta as pessoas, como ele afeta coisas e situações, e aos poucos ela vai encontrando uma forma de não negar o que ela está sentindo, mas de poder expressar isso de uma forma cada vez mais madura, direta e clara. Porque na verdade a gente complexiza, mas é simples, é você dizer, eu tô com raiva, isso que você fez eu não gostei, não foi bom, fiquei raivosa, me dá um tempo, porque eu preciso fazer com que essa raiva melhore dentro de mim antes da gente conversar qualquer coisa. E assim a gente mesmo vai esperando, porque o próprio organismo, o tempo, a respiração é um recurso super importante. A respiração vai ajudando a gente a diluir aquele sentimento. E quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com a raiva, a gente também vai criando recursos de amadurecimento afetivo. A gente vai criando recursos de lidar com esse sentimento de uma forma cada vez mais madura. E conforme o tempo ainda passa mais ainda no mundo adulto, e aí a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai tendo outra visão também das coisas que nos provocam raiva, que a gente olha e diz assim, ai, não vale a pena ficar raivosa por causa disso não, mas a todo tempo não há uma negação do sentimento. Uma das coisas que me chama muita atenção na prática clínica é como que as pessoas chegam aqui sem contato com o que estão sentindo. Elas não reconhecem o próprio medo, não reconhece a própria raiva, não reconhece aquilo que ela própria sente. Mas o não reconhecimento é fruto justamente do processo repressivo que é feito no decorrer do desenvolvimento do ser humano pelo mundo adulto no trato com o mundo infanto-juvenil, que vai justamente criando esses critérios de quais sentimentos que são bons que eu posso mostrar e dos sentimentos que eu não posso mostrar. É muito comum, como a raiva é um sentimento muito quente, que as pessoas, quando a contenham e aprendem a conter ela com muita eficácia, que se cria até muitos sintomas, né? O medo é dado a taquicardia, a dor de barriga. Agora a raiva é dada a ter sensação de gogo na garganta, a pessoa fica com aquilo assim, a ter ânsias de vômito e ao longo do tempo a desenvolver quadros quentes, gastrites, né? Colites, que são doenças, manifestações psicossomáticas próprias de um sentimento que é quente. E eu acho muito importante que a gente comece a entender essas conexões, porque também fica para nós, dentro da forma como a gente tem acesso, o saber de que o corpo e os sentimentos não têm nenhuma relação, e tem toda a relação. Tudo que a gente sente, o nosso corpo sente, não é só a nossa mente, não é só talvez a sensação que vem do peito, do coração, não, é o corpo todo que sente. Tem uns experimentos interessantes que eu ouvi num vídeo dizendo que eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram a coleta do sangue, e na coleta do sangue eles observaram o sangue daquelas pessoas e começaram a provocar aquelas pessoas em diversos estados emocionais. Então colocaram numa sala e começaram a provocar, por exemplo, muita raiva. E aí observavam, tiravam sangue, observavam como é que aquele sangue estava reagindo à raiva. O sangue tem uma expressão. Aí eles pegavam esse mesmo sangue da pessoa e ia tomando distância, punham sangue a metros daquela sala onde aquelas pessoas estavam, continuavam provocando raiva na pessoa dentro da sala, e o sangue daquela pessoa reagia na raiva, tinha reações diferenciadas, celulares, aonde quer que o sangue estivesse. E eles foram aumentando a distância entre a pessoa e aquele sangue retirado da pessoa, e diz que eles perderam noção da quantidade de espaço físico entre a pessoa e o sangue, e ainda lá longe o sangue, no caso se fosse o meu, lá longe estaria reagindo com raiva se eu aqui dentro do meu consultório estivesse sentindo raiva. O que comprova como que a gente, o nosso corpo, o nosso organismo como um todo, a gente sente e vive
e organiza todo o nosso funcionamento muito em cima dos nossos afetos, muito em cima dos nossos sentimentos. É muito importante que a gente tenha essa clareza, a gente não pode negar as coisas que a gente sente. Agora, evidentemente, eu quero falar do lado destrutivo desse sentimento, né? Porque a raiva, ela pertence a uma dimensão da agressividade. E aí, as formas destrutivas é que são muito difíceis de se lidar e, de fato, não são saudáveis. Então, em nome de uma raiva que eu reprimo, que eu guardo, que eu não me expresso, eu vou perdendo distância desse sentimento, ele vai ficando lá dentro no nosso inconsciente, conforme eu já expliquei até em outros vídeos. E nesse inconsciente que essa raiva vai ficando, de alguma forma o psiquismo precisa achar formas de escape. E as formas de escape de muitas raivas reprimidas, de um mecanismo muito poderoso de contenção de raiva, de repressão de raiva, são destrutivas, porque saem na forma de fofoca, saem na forma de difamação, a gente brinca que sai assim de tangente e acaba como uma tentativa de a pessoa se livrar daquele sentimento, uma necessidade de que aquilo seja expressado, a pessoa encontre formas de prejudicar a outra, forma de destruir a outra. Raivas acumuladas, elas viram, digamos que um arsenal dos ódios, né? Porque o ódio é uma raiva muito intensa ou um acúmulo de muitas raivas, né? A pessoa vai ficando uma pessoa odiosa. E é interessante que às vezes as pessoas que vão ficando com essa estrutura, você olha para elas, a expressão do rosto delas contém essa expressão do ódio, a boca dura, a cara muito franzida, né? Aquele campo energético ruim que você olha para a pessoa e você fala, nossa, que mal-estar daquela pessoa, me passa uma coisa ruim. Aquela carga fica ali, sabe? A pessoa não tá sentindo raiva naquela hora não, mas aquilo tá ali de tal forma. E é interessante porque o acumulador de raiva, qualquer coisinha desse tamanho, faz com que ele exploda. Então ele vai explodir às vezes numa coisa que não tem nada a ver com aquilo, com o tamanho da explosão. Ele vai explodir porque o meio externo, por alguma razão, deu a ele um motivo para ele esvaziar daquele tanto de sentimento que ele está ali. Então todas as formas de destruição, as guerras, as difamações, as destruições de instituições, todas as pessoas que de alguma forma fazem ações destrutivas são pessoas carregadas de muito ódio. E esse ódio, essas raivas, elas advêm assim desse processo de repressão, de um sentimento que a mim não foi permitido expressar, que aquilo me faz mal, me contamina, aquilo me intoxica. E eu aí, qualquer coisa também que eu veja de muito bom, de feliz no outro, de alegria, de bem-estar, de desenvolvimento e de progresso, é insuportável para mim, porque eu estou de tal forma amarrada, acorrentada por esse sentimento, que para mim fica insustentável suportar o contrário. Então é nesse momento que, em geral, as campanhas do meu ódio, que eu preciso pôr para fora, elas se transformam em campanhas de difamação e de destruição. Fiquem, por favor, com essas reflexões, porque eu acho que nós nunca vivemos época em que tantos ódios estiveram assim tão boiando na nossa sociedade. Mais uma vez eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.